Olá, querido estudante, eu sou o professor Leonardo Lopes e nós estamos iniciando mais uma aula de física. Vamos abrir a semana com essa aula maravilhosa, dando continuidade ao assunto que a gente já vem falando, né, das aulas anteriores aí. Aliás, essa é a nossa segunda aula desse assunto tão lindo que é a dinâmica, né? Nós estamos falando do estudo dos movimentos, falamos da cinemática ali, o estudo do movimento sem se preocupar com suas causas. Agora a gente está entrando um pouco mais aprofundado na questão da dinâmica, que estuda também o movimento, mas agora a gente se preocupa com a força que vai causar esse movimento, né? Inclusive, agora a gente vai estar falando do MRU, movimento retilíneo uniforme, e o MRUV, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. É um assunto bem legal. Nós vamos estar abordando tudo sobre aplicação, vamos fazer exercícios, vamos conhecer alguns conceitos, conhecer os gráficos, né? As equações para se trabalhar esse tipo de assunto, tá certo? Então, vem comigo, vamos dar início ao nosso estudo, né? A gente sabe que esse movimento uniformemente variado, né? Ele vai nos estar trazendo um módulo em que a velocidade ela varia, ela vai estar variando uniformemente com o tempo, né? Então a gente sabe que o gráfico aí, como está dizendo, olha, você pode ver que o gráfico ele vai ser em função do tempo, o gráfico da velocidade em função do tempo é um segmento de reta inclinado, né? E o movimento uniformemente variado possui essa aceleração escalar constante e não nula. O que é que eu estou dizendo com isso? Olha, observa aqui na minha cabeça. A aceleração ela é constante e diferente de zero. Então, dizer que o móvel ou vai estar sempre ganhando velocidade, à medida com que o tempo passa, a velocidade aumenta ou diminui. Ou seja, a aceleração, né? Nós vamos ter aí uma aceleração que vai fazer com que o corpo ou ganhe mais velocidade, ganhe mais movimento, ou perca, né, esse movimento em uma possível desaceleração, uma frenagem ali, ele está perdendo velocidade. O importante é você saber que no movimento uniformemente variado, existe a aceleração constante, diferente de zero, né? O movimento pode ser, olha só, cada vez mais rápido, e isso a gente vai estar chamando esse movimento de acelerado, ou ele pode também ser cada vez mais lento, a gente vai estar chamando aí esse movimento de retardado, tá certo? Com isso a gente começa a analisar esse gráfico, olha, observe aqui comigo, vou até pegar aqui o meu marca-texto, o meu lapisinho aqui, para estar acompanhando com vocês. Observa comigo aqui esse gráfico. Olha, veja aqui que no eixo da velocidade, nós temos aí a velocidade aumentando de 5 em 5, não é? 5, aí 10, 15, 20. E o tempo a cada segundo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Veja que à medida que o tempo passa, ele vai aumentando a velocidade de 5 em 5. Então, a gente tem a aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, né, que é a unidade da aceleração. No MUV, que é o movimento uniformemente variado, o módulo da velocidade varia uniformemente com o tempo, tá certo? Então, veja que para cada segundo, você vai ter aí 5 metros por segundo ao quadrado de aceleração, né? Lembrando que a aceleração ela é calculada pela essa equação aqui, né? Nós vamos ter essa variação da velocidade pela variação do tempo, tá certo? Então, isso aí é o gráfico que mostra, né, o movimento uniformemente variado, tá certo? Fiquem atentos a isso aí. Já nesse outro gráfico aqui, veja que o módulo da velocidade aí é negativa, né? Ou seja, a aceleração aí ela está negativa. Porque à medida com que o tempo vai passando, a velocidade vai diminuindo. Então, no movimento uniformemente variado, o módulo da velocidade varia também uniformemente com o tempo. Então, veja aí, enquanto aquele gráfico era ascendente, esse aqui é, né, descendo. Então, à medida que a velocidade vai diminuindo,
o tempo vai aumentando e isso dá uma aceleração negativa, né? Isso mostra que o móvel ele está desacelerando, ou seja, ele está ali como se tivesse uma determinada velocidade e diminuindo a velocidade ali, freando, né? Parando, tá certo? Muito bem, vamos para frente. Ainda no movimento uniformemente variado, a gente vai conhecer essa função da velocidade, né? Essa função da velocidade é o que eu mostrei lá no gráfico anterior. Olha, no gráfico anterior foi visto a variação da velocidade de acordo com a variação do tempo. Então, nós temos aí o quê? Olha que nós temos aí a variação da velocidade, o ΔV, sobre o ΔT. Olha aqui, ó, ΔV sobre o ΔT. O que isso nos mostra, esse ΔV? Variação de velocidade. Velocidade final, V, aqui, ó, V, menos a velocidade inicial, V0, tá aqui, ó. Então, eu tenho que esse ΔV, o delta significa uma variação. Eu vou ter velocidade final menos a velocidade inicial. Isso é a variação da velocidade. E o tempo, nós vamos ter o T, que é o tempo final, menos o T0, que é o tempo inicial, que isso também vai ser representado por esse ΔT, ó, que é a variação do tempo. Tempo final menos o tempo inicial. Tá certo, pessoal? Então, fique atento a isso aí. Nós vamos organizar esses dados pegando esse tempo que está... Esse tempo, na verdade, olha aqui, ó, essa variação do tempo, ele está aqui dividindo, né? Ele vai passar para o outro lado aqui da equação, multiplicando. Olha como ele vai ficar aqui, ó. V0, o V0 fica sozinho aqui, agora a variação do tempo passou para o outro lado, ó. Ele estava dividindo, foi para o outro lado multiplicando. V menos V0 agora é igual a aceleração vezes a variação do tempo, né? E olha que legal, essa velocidade inicial aqui, ela está negativa, eu vou passar ela para o outro lado da equação positiva. A velocidade agora vai ser igual, olha, a velocidade vai ficar igual V0, velocidade inicial, mais a aceleração, que multiplica a variação do tempo, que na verdade a variação do tempo é quem? É o tempo final menos o tempo inicial, que é esse T0, tá certo? Então, a gente pode também trocar esse T menos o T0 simplesmente pelo T, que é o que vai representar o tempo que vai ser importante para nós trabalhar em um possível cálculo aí dentro dessa equação aí, dessa fórmula aí, como queiram, né? Em relação matemática entre velocidade escalar e tempo, permite determinar a velocidade do móvel, né? Que terá, o móvel terá ou teve em determinado instante, tá certo? Com relação a essa aceleração escalar, nós podemos escrever desse modo aqui, ó, tá certo? Que é a função da velocidade, tá certo? Muito bem. Agora a gente vai ver que simplificando, nós vamos ter simplesmente essa equação aí, ó. Veja que na maioria dos problemas, o que a gente tem que saber? Que na maioria dos problemas, esse T0, ele é igual a zero. Mas não necessariamente esse T0 vai ser zero. A função da velocidade assume uma forma particular, que fica V, que é igual à velocidade inicial, mais a aceleração que multiplica o tempo. Lembra que esse tempo aqui eu falei que era só o tempo, ó. Aqui é só o tempo, né? Que aqui, na verdade, é a variação do tempo, que a gente vai usar só o T para esse caso aqui de aplicação da fórmula, tá certo? Então, fica V que é igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo, tá certo? Aí a função da velocidade em uma forma bem peculiar e bem particular, tá bom? Olha, ainda dentro do movimento uniformemente variado, deixa eu ver se você está acompanhando direitinho comigo aí, ó. Nós temos também a cinemática escalar e a cinemática vetorial no movimento uniformemente variado, né? A gente vai estar vendo aí que o movimento retilíneo acelerado, ele vai ser, né, ó, ele pode fazer aí, ó, usando um tratamento escalar, a velocidade e a aceleração, eles têm o mesmo sinal. Então, se a velocidade tem o mesmo sinal, ele pode ser progressivo acelerado
né? Velocidade e aceleração positiva, e ele pode ser também retrógrado e acelerado, né? Quando ele tiver a velocidade negativa e a aceleração negativa, tá certo? Então aí, como usando ele próprio, ele mesmo diz aqui nesse conceito aqui, ó, veja bem, que usando um tratamento escalar, a velocidade e a aceleração teriam o mesmo sinal, tá certo? Então ela vai ter o mesmo sinal para um movimento progressivo acelerado, né? A velocidade vai ser positiva e a aceleração também será positiva. Quando a velocidade for negativa e a aceleração também negativa, o movimento será retrógrado e acelerado, tá certo? Saindo desse gráfico aí, dessa amostragem aí do movimento retilíneo acelerado, nós vamos ver esse movimento retilíneo retardado, que é quando vão ter sinais opostos aí, ó, usando um tratamento escalar, a velocidade e a aceleração teria sinais opostos aí, ó. No movimento, ele pode ser progressivo e retardado, teriam os sinais opostos, ou ele poderia ser um movimento retrógrado e retardado também, com os sinais opostos. Só para você saber, se a velocidade for positiva e a aceleração negativa, o movimento é progressivo, retardado. Se você tem a velocidade negativa e a aceleração positiva, o movimento é retrógrado e retardado, tá bom? Lembre-se que quando a velocidade do móvel, quando a velocidade for zero, seria o caso aí da mudança de sentido, né? O móvel mudaria o sentido. E no caso do SC0, seria a origem dos espaços, tá certo? Então, vamos para frente que a gente ainda vai analisar isso com mais cuidado, tá bom? Olha, no movimento circular acelerado, usando um tratamento escalar, a velocidade e a aceleração também teriam o mesmo sinal, né? O movimento aí progressivo, acelerado. Isso aí a gente observa também no movimento circular acelerado. E nós também vamos observar também isso aí, ó, observe bem comigo aqui, veja se você está observando direitinho aqui, ó, nesse movimento circular retardado, onde a aceleração e a velocidade terão sinais opostos, né? Usando um tratamento escalar, né? Usando esse mesmo tratamento escalar, a velocidade e a aceleração teriam esses sinais opostos, tá certo? Então, fica aí a dica para você conhecer o tipo de movimento de acordo com o sinal da aceleração e da velocidade. Tudo bem até aí? Muito bem. Olha, vamos trabalhar a função horária do movimento. Aqui é uma forma de apresentar para vocês como se trabalha com essa forma da função horária do tempo, né? A forma geométrica para qualquer instante, T0 é igual. Olha, você tem essa forma mais estendida. Olha, você tem um espaço. Como a gente está vendo aí a função horária, a gente tem que o espaço é igual. Espaço inicial mais a velocidade inicial, que multiplica a variação do tempo, t final menos o t inicial, mais o meio da aceleração, que multiplica também essa variação do tempo ao quadrado. Lembre-se, esse t0, que é o tempo inicial, não necessariamente ele vai ser igual a zero. Aqui no caso ele será diferente de zero. Relaciona matematicamente aí essa equação, pessoal, o espaço e o tempo permitindo determinar quando o móvel estará em uma determinada posição, uma determinada localização. Tá certo? Professor, vamos organizar essa equação para ver se ela fica um pouco mais enxuta, para ver se ela melhora aí uma forma da gente trabalhar com essa equação. Tem como isso acontecer? Tem sim, olha. Olha só como ela vai ficar agora. Ó. Uma forma mais simplificada, né, e mais usada para instantes iniciais igual a zero, ela vai ficar assim, ó. A função horária do movimento uniformemente variado fica espaço, que é o S, será igual S inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais um meio da aceleração, que multiplica o tempo ao quadrado. Para isso aqui,
esse t será igual a zero. Ó. Veja que t0 é igual a zero, tá certo? Então, é uma forma aí de simplificar aquela equação. Quando t0 é igual a zero, a gente usa só o tempo que nos é dado, né? Sem levar em consideração o tempo inicial, porque o tempo inicial vai ser zero. Se você diminuir o tempo final menos o inicial, todo número menos zero vai ser ele mesmo. E pronto, né? Então, t0 aí considerado igual a zero, tá certo? É bom você lembrar que nem sempre o t0 vai ser igual a zero, tá certo? Então, ficar atento às informações que são dadas nos enunciados das questões, né, que nos é proposto aí em determinados exercícios, em determinadas situações, problemas, que nós vamos nos deparar lá na resolução de exercícios. Que, na verdade, serão os nossos próximos passos, né? Tem o gráfico aí do espaço pelo tempo no movimento uniformemente variado, que será uma parábola, né? Aí, a função horária do movimento uniformemente variado é do segundo grau, né? Indicando que o gráfico será esse arco aí, né? De parábola, né? Se necessário, aí eu até peço que você dê uma recapitulada aí no assunto aí de equação do segundo grau, porque a gente vai trabalhar essa função aí no gráfico aí, tá certo? Olha, veja aí que nos pontos A e B e C, esse C vai estar no outro gráfico, eu vou mostrar para você, que quando a parábola corta esse eixo aí, onde tem A e B e onde vai ter o C no outro gráfico, ele vai ser um espaço igual a zero, porque aí é a origem, né? O móvel passa pela origem, o eixo dos espaços aí é a origem. Então, ficar atento a isso aí, tá certo? Isso é muito corriqueiro, muito cobrado de vocês. Eu quero que vocês entendam isso aí para ter uma melhor compreensão nas situações, problemas que vêm aí pela frente, tá certo? Olha, esse outro gráfico aqui, o ponto C, onde é que ele está aqui, ó? Está aqui cortando, veja bem, ó, o ponto C aqui, justamente no eixo do espaço zero, que indica que aí ele está passando pela origem, né, ó? No vértice, a indicação da mudança de sentido, é bem aqui, ó, mudança de sentido, ó. Tá certo? Aqui a velocidade vai ser zero é quando o móvel muda de sentido. Tá certo? O móvel para nesse instante. Ó. Então ele para e muda de sentido. Veio aqui até aqui, ele sobe. E daqui para frente ele desce. Então aqui é a mudança de sentido, que é o vértice da parábola. E quando ele passa aqui no eixo zero do espaço, é zero, porque ele está passando pela origem, não é mesmo? Muito bem, vamos para frente. Temos ainda que seguir o raciocínio. Ainda temos essa famosa equação de Torricelli ou Torricelli, como queiram aí pronunciar, tá bom? Olha, a equação de Torricelli é muito útil em problemas que relacionam velocidade inicial e final, né? Esse deslocamento escalar e aceleração. Mas, veja bem, na equação de Torricelli ele não fornece o tempo. Toda vez que a gente tiver que trabalhar com os espaços, com a velocidade, e não nos for dado o tempo, vamos usar Torricelli. Essa equação aí vai resolver o nosso problema sempre que tivermos falando de movimento e não tivermos nada relacionado ao tempo, tá certo? Então, um exemplo é o motorista que tem uma determinada distância para parar um veículo ou uma moto, sem colidir, né, sem bater, tendo ali aquele tempo de reação para ele ter aquela frenagem segura, né? Ó. Então, para não ter a colisão, você tem ali que a freada, né, ela ocorre com uma aceleração constante, né? Então, ela vai ter essa desaceleração nesse determinado espaço aí para evitar o choque com o obstáculo. A saber, olha só o que nós vamos fazer agora. Nós temos um exercício já usando esse tipo de equação para a gente poder elucidar algo que nos seja cobrado mais para frente aí e já ficar craque no assunto. Olha só, eu trouxe esse exercício de aplicação para nós trabalhar agora. Olha que legal. Um piloto de moto observa um obstáculo 100 metros à sua frente. Qual deve ser sua desaceleração
para que não haja choque, sabendo que a moto tem uma velocidade de 30 metros por segundo. Olha que questãozinha legal, é uma questão que tem até no nosso material. O que é que nós vamos usar aqui, professor? Olha o que eu falei para você, quando ele nos dá uma situação que envolve movimento, a velocidade, os espaços, e nós não temos o tempo, Torricelli neles. Olha, vamos usar a equação de Torricelli aí, ó. Velocidade ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Como é que nós vamos ficar isso aí? Estou até anotando aqui, ó, e mostrei aqui para vocês com a minha caneta digitalizadora a velocidade inicial. 30 metros, está aqui a velocidade inicial, ó, que é a velocidade que ele tem, né? Ó, sabendo que a velocidade da moto, ó, sabendo que a moto tem uma velocidade de 30 metros, está aqui 30 metros, está aqui, ó, 30 metros a velocidade da moto. O espaço são 100 metros, está aqui, ó, 100 metros à frente dele, está aqui 100 metros, ó. Marcamos 100 metros. Né? Qual deve ser a desaceleração? Ou seja, ele quer a desaceleração. Nós vamos calcular o A. Tá certo? Nós vamos calcular esse A. A velocidade, ela vai ser zero, essa velocidade, porque não é dada. Então, ela é zero. Então, a velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado. Isso aqui é V0 ao quadrado. Da equação está aqui ela, ó. Né? É isso aqui. Menos, né? Por que, professor, que o senhor usou aqui o menos? Porque aqui ele está querendo parar. Veja bem, aqui isso aqui a gente vai estar parando, a gente não vai estar acelerando. Aqui ele está mais, ó, que ele está positivo, na equação, e nós estamos fazendo aqui como negativo, porque que a gente está parando, tá certo? Então, menos 2 vezes a aceleração vezes o espaço é quanto? 100. Organizando vai ficar assim, ó. 30 ao quadrado, menos 2, que multiplica o A, que multiplica o 100. Aqui vai ficar igual. 30 ao quadrado é 900, menos 2 vezes A, 2A, 2A vezes 100, 200A. Tá certo? Muito bem. Olha, menos 200A aqui negativo, jogou para o outro lado da equação positivo. Ficou 200A. Igual a 900. Esse A ficou, aqui é um 9, ficou apagado, mas eu vou jogar um 9 para aí, ó. Aí, ó, joguei o 9, muito bem. Aí, esse 9 aí. Agora, o 200 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo, porque nós vamos ter que achar o A, né? A aceleração é o que nós queremos. Olha como isso vai ficar. 900 dividido por 200, risco 0, risco 0, risco 0, risco 0. 9 dividido para 2, 4,5 metros por segundo ao quadrado. Esse será a desaceleração para que não haja choque, não haja uma colisão do motoqueiro com o obstáculo que aparece a 100 metros aí à sua frente, tá certo? Então ele tem que ter uma frenagem aí, nessa ordem aí, 4,5 metros por segundo ao quadrado de desaceleração para que não haja essa colisão. Tá bom, pessoal? Então, isso era tudo que nós tínhamos para o momento, tá certo? Espero que você, se tiver com alguma dúvida, dá uma olhada lá no material que nós já estamos trabalhando. Daqui para frente nós vamos fazer muito exercícios, não temos mais tempo para conversa, a gente já vai estar daqui só fazendo exercício. Nas próximas aulas eu já vou chegar só com situação problema. Se você tiver alguma dificuldade, alguma coisa, você vai voltar para recapitular, para estar dando uma olhada novamente na aula, para a gente poder finalizar tudo bonitinho e você chegar na prova, na nossa avaliação craque, fera na física, tá bom? Forte abraço do tio Léo, um grande beijo no seu coração. Até uma próxima oportunidade. Tchau.